Vamos aproveitar os nossos retalhinhos de tecido e fazer esse bloco super lindo. Mesmo que você seja iniciante, você vai conseguir seguir esse passo a passo e fazer esse bloquinho. E se você já é veterana e experiente no mundo das costurices, você também tem aqui uma inspiração para aproveitar os seus retalhinhos. Você vai precisar de 2 quadrados de 11 centímetros e meio. Escolha uma cor de fundo para o seu bloco. Você vai precisar também de 3 quadrados de 11 centímetros e meio para trazer a cor para a sua folha. Então, nós vamos cortar e reservar esses quadradinhos de 11 centímetros e meio. Você irá precisar também de 4 cortes de 12 centímetros e meio, sendo 2 na cor da sua folha e 2 na cor de fundo que você escolheu. Separe também um retângulo de tecido medindo 4 por 17 centímetros aproximadamente. Nós vamos reservar esse retângulo e vamos começar a preparar os nossos quadrados de triângulo perfeito. No tecido mais claro, nós iremos traçar uma linha na diagonal para poder nos guiar com relação à costura que será feita. Essa linha, ela é feita para servir de guia para a nossa costura, depois será cortado. Mas eu sempre trabalho no patchwork com lapiseira, porque a ponta fininha ajuda a manter as medidas precisas, né? Então você vai marcar aí a linha na diagonal de pontinha a pontinha e depois vai colocar direito com direito e vamos para a máquina para costurar. Atenção aqui com relação ao comprimento do ponto. Eu costurei com um ponto mais largo. Aqui você vai conseguir ver bem direitinho. Estava ali aproximadamente no 4. Veja que ele está bem larguinho. O que acontece? No patchwork nós não damos retrocesso, né? Então, essa costura ela se desmancha com facilidade. O comprimento ideal é esse aqui, ó, entre 2, 2,5, tem máquinas que é 1,8, tá? Porque nós vamos cortar em cima dessa linha que foi marcada e se o ponto não for pequenininho, não tiver um comprimento menor, ele vai se desfazer com facilidade. E no patchwork nós trabalhamos em série, né? Essa costura dos blocos, ela é em série. Então, o ponto menorzinho facilita e evita que a costura fique desmanchando. Para você que está no nosso grupo de WhatsApp, o PDF com a descrição dessa aula e todas as medidas já foi enviado. Se você não quiser entrar no grupo de WhatsApp, uma opção para baixar esse PDF é acessar o nosso site, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e aí você também terá acesso a todas as informações, todas as medidas. Vamos retomar aqui a construção do nosso bloco. Se você tiver placa de corte, cortador, né, e régua de patchwork, você terá materiais facilitadores para agilizar o seu processo. Mas se você não tiver, você pode utilizar a tesoura e também pode fazer os seus moldes no papel ou no acetato para que você possa cortar os seus quadradinhos e costurar tranquilamente. É óbvio que se você puder adquirir esses materiais, eles irão facilitar muito para que você tenha medidas e cortes mais precisos. E eu tenho esses materiais disponíveis no meu site, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Para os nossos quadradinhos, o que nós vamos fazer agora? Vamos cortar sobre essa linha que nós riscamos. Eu vou cortar com o cortador e também com a tesoura para você ver que é totalmente possível e que só depende de você ter a boa vontade de fazer aí na sua casa com o material que você tiver, que você vai conseguir fazer o seu bloco também. Sempre que usar o cortador, lembre de fechar ele para que você não se machuque. Com a tesoura demora um pouquinho mais, mas é óbvio, corta do mesmo jeito. Você vai conseguir fazer o seu patchwork lindo.
Agora nós vamos abrir esses quadradinhos de triângulo perfeito que nós fizemos, vamos passar, acomodar tudo bem direitinho e depois nós vamos cortar os excedentes. Se você quer tombar a costura para o lado mais escuro, você coloca o lado mais escuro para cima desse jeitinho e aí você passa para que a costura fique tombada para o lado mais escuro. Não é uma regra, porém, quando você não quer que a sombra do tecido fique aparecendo no avesso, né, o avesso não fica aparecendo, né, no tecido mais claro, você utiliza esse recurso para poder facilitar. Não é uma regra, é opcional, faça do jeitinho que for melhor para você. Tudo passadinho, lindo de bonito. Agora nós vamos cortar essas sobrinhas, né? Que estão aí aparentes no nosso quadrado de triângulo perfeito. Isso também é conhecido na costura americana como HST. Tem um nome, né? Half Square Triangles. Porque o patchwork ele vem, né? Ele foi muito difundido durante a colonização do norte dos Estados Unidos, né? A partir daí a cultura, né, das colchas foi se desenvolvendo cada vez mais, então a gente acaba trazendo também esses nomes da cultura americana para poder ser fiel à técnica, né, e explicar aí o porquê desses nomes e tudo mais. Para montar agora o caule da nossa folha, nós vamos pegar o quadradinho de 11 centímetros e meio e a tira que mede 4 por 17. No quadradinho de 11 centímetros e meio, nós vamos cortar ele na diagonal para formarmos aí esse caulezinho e depois ele vai retornar ao tamanho de 11 centímetros e meio. Posicione a sua régua bem direitinho, pontinha com pontinha. Preste atenção, corte com o cortador, feche ele, guarde, né, reserve no cantinho ou com a tesoura. E agora posicione o seu retalhinho de 4 por 17 centímetros assim ao meio para que façamos essa costurinha do caule. Você vai pegar um dos lados e posicionar assim, bem certinho, e vai fazer a costura com um pezinho de máquina. Todo o nosso bloco, todo o nosso projeto está sendo construído com a margem de costura de 0,75 centímetros, tá? Nós estamos trabalhando com centímetro. Agora nós vamos costurar a outra parte, né, do quadrado que se tornou um triângulo. Vamos posicionar também direito com direito e dar continuidade na costura. Agora eu vou à minha área de passar, vou acomodar dessa forma e farei um vinco para me guiar aonde será a minha base para fazer o corte, né? Refilar esse excedente de tecido para que esse bloquinho ele volte a ter 11 centímetros e meio, tá? Para que esse corte, esse quadradinho volte a ter 11 centímetros e meio. Então já vinquei lá ferro, irei posicionar. Se você não tem placa de corte, cortador e régua, faça o molde no papel com 11 centímetros e meio, dobre ao meio e você vai colocar a base ali do papel, essa dobra, né, junto bem rentinho ali a dobra do tecido. Dessa forma, você já tem o seu molde para que o seu quadradinho ele volte a ter 11 centímetros e meio. Daí você pode riscar com a caneta que apaga, com o calor ou com a sua lapiseira. E você pode utilizar uma régua, firmando ela aí para poder te facilitar, né, a fazer o risco dessa linha que será o seu guia para que você possa cortar com a tesoura e refilar o seu quadradinho, tá? Pode ser qualquer régua que você tenha. Se você tem régua, placa de corte e cortador, é mais fácil fazer esse corte. Você vai posicionar a sua régua e observe que dessa pontinha aqui, próximo ao cortador, até a parte inicial desse ladinho aqui, ó, tem 11 centímetros e meio. E eu já posicionei aqui também a parte superior ali para que essa ponta aqui bem
nesse pontinho aqui esteja também com 11 centímetros e meio. Então, eu fiz o alinhamento bem certinho. E o que eu vou fazer agora? Eu irei cortar esse excedente. Esse corte de excedente nós chamamos de refilar. Nós estamos refilando o tecido, nós estamos cortando o que está em excesso nesse trabalho. E o nosso quadradinho voltou a ter 11 centímetros e meio. Já estamos quase finalizando o nosso bloco. Agora nós vamos começar a montagem dele. Você vai pegar o tecido de fundo quadrado de 11 centímetros e meio, irá posicionar, aqui está o outro, né, que é o nosso caulezinho, e vamos agora acomodar as outras partes que irão compor o desenho da nossa folha. É preciso ter bastante atenção no posicionamento dos quadrados de triângulo perfeito, porque senão você forma outro bloco. Então, você vai analisar bem direitinho, ó, essa é a forma correta de posicionarmos os quadradinhos para criarmos o bloco folha de bordo ou maple leaf, que é o bloco que nós estamos trabalhando hoje na nossa aula de aproveitamento de retalhos. E agora nós vamos fazer a costura das carreiras. Então, o que nós vamos precisar fazer agora? Nós vamos costurar a parte do meio sobre a primeira parte, né, sobre essa primeira fileira aí. Então, nós vamos colocar direito com direito e vamos fazer a costura com um pezinho de máquina, unindo esses quadradinhos. Vamos abrir a parte que foi costurada e vamos costurar o restante agora, né, das fileiras aí, compondo as nossas carreiras de tecido. Eu já vou costurando, já vou acomodando as costuras, né, para facilitar o processo, tá? Então, se você tiver vincador também, você pode utilizar. Nessa etapa eu não uso muito ferro, mas ele é nosso aliado sim, porém, nesse momento não é tão necessário. Agora eu vou dar continuidade, né, colocando direito com direito e continuando com a costura. Um pezinho de máquina, 0,75, vamos costurar tudo. Se for mais fácil para você, coloque o alfinete para facilitar a costura. Okay? Ele ajuda bastante e você não vai estar perdendo tempo ao alfinetar. Pelo contrário, isso irá te ajudar nos momentos necessários. Pare, pause, veja se está tudo direitinho para que você dê continuidade à costura. É para ser com calma, com tranquilidade, que com certeza o seu bloquinho vai ficar com os encaixes perfeitinhos. Nossa costurinha ficou assim. Agora nós vamos acomodar, tire aí os excessos de linha, já vamos costurando e fazendo a limpeza, né, do nosso bloco. Vamos agora passar a costura fechando o nosso bloco. Eu gosto de acomodar tudo bem direitinho, tá? Então, eu realmente alinho, vou passando o dedo assim, e aí você vai levando o tecido para o lugar, porque às vezes com a costura ele enruga um pouquinho, às vezes é pouca coisa, é só um detalhe, mas eu gosto de fazer. Essa parte do meio, as dobrinhas vão ficar para dentro e o das extremidades para fora. Então, eu já vou acomodando tudo, vou conferindo, vou acertando, agilizando tudo isso com muito carinho, muito cuidado, tá? Esse é o avesso para você poder ver bem direitinho. Olha só, preste atenção. Para fora, tá vendo? Ó, tudo para fora. E aqui para dentro, ó, tá tombada a costura para dentro, ok? E lá na outra pontinha, para fora também. Assim o seu bloquinho vai ficar com os encaixes perfeitos. Agora nós vamos colocar o direito com o direito e vamos começar a fechar o nosso bloco.
mostrar um detalhe bem importante. Quando você colocar o seu bloquinho ali, o direito com o direito, presta bem atenção, ó. Quando nós tombamos essa costura, né, as que ficam para dentro, as que ficam para fora, tem um motivo para isso. Elas funcionam como um freio, né? Elas vão travar ali um pouquinho o tecido, dessa forma os encaixes vão ficar perfeitinhos. Então tenha bastante atenção se elas estão realmente voltadas para o lado certinho, para que elas cumpram o seu papel, né? Então dessa forma você vai ter ali realmente uns encaixes todos bem agrupadinhos e isso deixa o seu bloco muito bonito. A etapa de passar, ela é tão importante quanto a etapa de cortar os seus quadradinhos. Eu começo passando pelo avesso, é como se eu estivesse amortecendo, amolecendo as costuras para depois passar pelo lado direito. Então, tenha bastante atenção nesse momento, né? Tenha capricho, cuidado, zelo, porque um bloco bem passado facilita muito na etapa do quilting. E vocês sabem que às sextas-feiras nós temos aulas de quilting livre aqui, tanto para iniciantes quanto para quem já tem aí experiência no quilting, mas quer se inspirar cada vez mais, né? A playlist Quilting Diário está repleta de aulas para você maratonar e destravar também de vez no quilting livre. Então passe tudo com muito carinho, já vá cortando os excessos de linha, tudo que tiver aí de excedente ou fora do lugar, nesse momento aí você vai ajustando. Agora veja como eu estou passando. Eu não fico friccionando o ferro no tecido não. Eu vou posicionando ele, depois eu vou ali ajustando, levantando, posicionando no tecido e assim tudo vai se acomodando. Agora eu vou cortar essas linhazinhas aqui porque somente essa costura aí do centro eu irei abrir, tá? Porque ela faz bastante volume e no quilting isso atrapalha bastante. Então eu gosto de abrir essas costuras do centro. Não é obrigatório, não é uma regra. Eu sei que abrir ou tombar a costura é uma polêmica no nosso meio. E aí, me conta aqui nos comentários, você é do time de abrir a costura ou do time de tombar as costuras? Mas é algo muito particular, é algo muito pessoal. No meu caso, eu gosto do quilting bem marcado, bem evidenciado, então facilita bastante quando eu abro algumas costuras dessa forma, né? Passar dessa forma facilita bastante o meu quilting. Agora eu quero saber qual peça você quer que eu traga aqui como uma aula pra gente. Um lugar americano, um trilho de mesa, deixa eu ver o que mais, um tapete, uma colcha. O comentário que for mais votado, eu vou preparar uma aula repleta de dicas, com passo a passo bem detalhadinho para nós costurarmos juntos. É ou não é um bloco fácil para aproveitar os retalhinhos? Se você gostou dessa aula, lembre-se, deixe o seu joinha e comente aqui embaixo qual é a sua opinião sobre qual aula eu devo trazer aqui com esse bloco. Te espero na próxima aula.